Olá! Hoje eu vou falar de um assunto até meio polêmico. Quem acompanha aí o BBB, né? Inclusive, nesse BBB atual tem um integrante, né, que possui a arcada dentária dessa forma, desse assunto que eu vou estar falando hoje, que é exatamente a que a gente chama de classe 3. Então, o que é a classe 3? Né? Mostrando aqui no modelo, não estou dizendo que essa arcada aqui tem uma oclusão adequada, que está toda funcional, que está toda correta, mas o certo é que a arcada superior, ela sempre abrace a arcada inferior. Então, quando acontece ao contrário, isso a gente chama de classe 3, ou seja, a arcada superior, ela fica mais para frente do que a arcada inferior. Então, é o seguinte, a boca, né, de cada um representa ali a sua história pessoal, ou seja, tem todos os registros ali de como você foi construído, de como você foi educado, de como as etapas do programa biológico foram cumpridas, envolvendo a amamentação, envolvendo a gestação, a gravidez, o parto. Então, todos esses aspectos vão influenciar de forma direta no desenvolvimento das arcadas. Então, o que acontece? Cada dente, ele está diretamente interrelacionado com o órgão e sistema do corpo e uma área psíquica também. Então, isso acontece também, essa mesma leitura acontece também na estrutura das arcadas, não só dentárias. Eu falo também a nível ósseo, né? Como eu acabei de mostrar, a gente chama toda essa parte óssea, que onde os dentes, né, ficam inseridos. Então, o fato de haver assim uma movimentação de um desenvolvimento ao contrário, em que a arcada inferior está à frente, então toda a forma como você foi construída, educada, criada, vai influenciar também no desenvolvimento correto ou não da posição dessas arcadas. Então, a arcada superior, né, que é exatamente essa arcada daqui, ela está relacionada diretamente com a mãe, e a arcada inferior está diretamente relacionada com o pai. Então, tudo que é vivenciado relacionado à mãe vai ter uma contribuição direta no desenvolvimento dessa arcada superior. Ou seja, isso vai influenciar de forma direta nas posições dentárias, no tamanho que essa arcada vai se desenvolver ou não. E isso acontece também com a arcada inferior, ou seja, toda a influência paterna, ela vai influenciar de forma direta no desenvolvimento dessa arcada. Então, por exemplo, a arcada superior que está relacionada com a mãe, os primeiros anos de vida, o bebê tem uma relação muito mais forte, muito mais profunda e muito mais fisiológica e biológica com a mãe. Então, por isso, né, que a arcada superior, ela deve abraçar a arcada inferior. Quando acontece ao contrário, ou seja, o pai, né, começa a ter uma influência maior no desenvolvimento desse bebê, inclusive quando há uma inversão de papéis, ou seja, o pai fica em casa tomando conta do bebê e a mãe quem sai para trabalhar. Isso pode influenciar de forma direta no desenvolvimento dessas arcadas e acontecer exatamente ao contrário, a arcada inferior e mais para frente do que a superior, né? Que a gente chama de classe 3, né? Existe uma classificação que a gente considera classe 1, classe 2, classe 3, a gente vai falar em outro momento sobre a classe 1 e a classe 2, mas essa característica aqui das arcadas, eu estou falando exatamente da classe 3. Então, pessoas que desenvolvem as arcadas dessa forma, então pode acontecer, né? Exatamente isso, do pai ter uma influência maior, isso pode acontecer inclusive na relação com os avós, né? Criança que é criada, né, cuidada pelos avós e que o avô tem uma influência maior, isso também
pode influenciar diretamente e fazer com que a arcada se desenvolva dessa forma. Então, normalmente, quem tem essa classificação, né, que tem a arcada inferior mais à frente do que a arcada inferior, são pessoas mais impulsivas, são pessoas mais apressadas. E a gente tem também um outro exemplo, né, que é o Ayrton Senna, porque normalmente pessoas assim, eles se tornam bons atletas, eles são bons competidores, ou seja, eles são mais velozes, né? Por isso que o Ayrton Senna conseguia se desenvolver de forma tão fantástica, né, nas pistas. Então, como tratar isso aí, né? Porque o ideal é a gente fazer com que essa arcada inferior entre e a arcada superior abrace a inferior, exatamente com o tratamento da biocibernética bucal, com os aparelhos da biocibernética bucal, em que se consegue, né, colocar na posição correta e isso influenciar também no comportamento, porque é interessante que a gente seja veloz, mas que não fique só, vamos dizer assim, nessa posição, né? É importante que haja um equilíbrio, que haja uma proporção nas duas arcadas para que esse equilíbrio também venha no seu comportamento na vida. Então, você que acompanhou aí essas informações, tenho certeza que conhece, né, alguém que tenha essa classe 3, então não deixe de compartilhar, assinar no canal, porque novos vídeos virão, e dar um like. Então, um beijo grande para você e obrigada pela sua atenção.